Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de Geografia no livro 2, Como o ser humano transforma a paisagem. Você vai abrir o seu livro na página 204. Antes de ir para o seu livro, nós vamos ler aqui o slide falando sobre o solo. O solo, ao ficar desprotegido, é levado pela água das chuvas, muitas vezes chegando aos rios. Esse processo é chamado de assoreamento. Quando há grande acúmulo de sedimentos, o rio fica mais raso. Essa situação prejudica a vida de todos que dependem desse rio. Quanto a isso, ressalte a questão do transporte fluvial, pois muitos barcos não conseguem atravessar o rio devido ao assoreamento. Então, como a gente já falou, né? A terra vai indo, atinge o rio, a água vai subindo, vai ficando mais terra do que água, e aí precisa passar um barco. Como é que o barco vai passar ali? Não tem como, né? Porque o barco precisa ter uma certa profundidade na água para ele passar. E pense uma comunidade que precisa do barco para se locomover, inclusive, de um lugar para o outro. Vai ficar sem ter como. Então, vamos lá para o nosso livro. Fazer atividade de olho no local. Você vai fazer essa atividade junto comigo aí respondendo, tá? É atividade de pessoal. Observe seu bairro e sua cidade, depois responda. O bairro onde você mora tem áreas verdes, tem parque, é arborizado? Como que é aí no seu bairro? Responde aí. Você mora perto de algum rio? Se sim, qual é o nome desse rio? Como que é? E 3. Compare áreas verdes e construções. Quais desses elementos aparecem mais em seu bairro? O seu bairro é mais arborizado ou ele é mais cheio de construções? Tem algum parque, alguma reserva florestal próximo ao seu bairro, próximo à sua casa ou no seu bairro? Ou ele é um bairro mais residencial, cheio de edificações? Como que é lá? Pesquise na internet enchentes que ocorreram em sua cidade ou em cidades próximas. Você pode também conversar com seus responsáveis. Depois, registre no caderno as informações que coletou. Então, pessoal, essa atividade de olho no local, você vai completar. O exercício 4, você vai fazer no seu caderno. Não esqueça sempre de marcar lá a página do livro que você está se referindo e faz aí no seu caderno para quando voltar às suas aulas presenciais, você mostrar para a sua professora. Combinado? Então, vamos lá. Retomando aqui. Atividades como a pecuária, que envolve a criação de animais, quando praticadas sem o devido planejamento, podem causar danos ao solo, devido ao pisoteio do gado, que é pesado e se movimenta bastante. É igual a gente, quando a gente fica andando em cima da grama o tempo todo, o que acontece com a grama? Ela morre. A mesma coisa é o gado. O gado fica lá andando em cima do pasto, em cima do capim, ali o que acontece com o pasto? Também morre. Nos solos danificados pelo pisoteio dos animais, as plantas não conseguem crescer. Além disso, muitas áreas agrícolas utilizam máquinas que também danificam o solo para produzir cada vez mais em grande quantidade. As máquinas se tornam essenciais. Imagina se o peso do gado destrói o capim, né? o pasto. Se nós destruímos a grama em ficar pisando ali, imagina uma máquina que é mais pesada ainda. Vai destruir mais ainda, né? Ainda sobre o espaço agrário, podemos citar uma transformação que os agricultores precisam fazer para poder plantar. Você já ouviu falar em terraços? Você conhece terraços? Vamos lá. Algumas pessoas encontram uma maneira de plantar nas montanhas sem causar grandes problemas para a natureza. Observe a imagem a seguir. Olha lá que paisagem bonita que fica.
Podemos dizer então que todas as alterações que o ser humano promove sempre são negativas? Se a gente está falando aqui que ele faz plantações sem modificar muito a natureza, tudo que o homem faz é prejudicial? Não, nem sempre, não é? A verdade é que não podemos generalizar. Vimos agora um exemplo de mudança que não causou impactos prejudiciais no meio ambiente. Porém, uma parte considerável acaba provocando mudanças que causam danos à natureza e também às pessoas, que dependem dela e de seus recursos. Vamos para a página 2. Isso. Consumo e problemas ambientais. Então, a gente viu lá que nem tudo o que o ser humano faz é tão prejudicial assim à natureza. Basta ter cuidados, ter planejamento e saber as ações necessárias para poder fazer as modificações ou as construções que sejam necessárias. Vamos falar sobre o consumo e problemas ambientais. O aumento do consumo de bens e produtos também tem gerado problemas ambientais, pois o que consumimos diariamente geralmente é feito por meio de matérias-primas extraídas da natureza. Quando aumentamos o consumo, acabamos impulsionando a exploração de recursos naturais importantes. É claro que precisamos consumir e necessitamos de alimentos, roupas, abrigo, educação, saúde, transporte, etc. Pois tudo isso é indispensável para nossas vidas. Além disso, vivemos em um sistema econômico no qual o consumo é importante para a geração de trabalho e renda. Afinal, a gente precisa sobreviver e a gente sobrevive muito a partir do consumo, do comércio, da indústria alimentícia, a indústria têxtil, que são as roupas, e assim por diante, né? Porém, nos últimos anos, o consumo tem sido muito além do necessário para suprir as necessidades básicas do indivíduo. Entretanto, muitas vezes somos incentivados a adquirir bens sem refletir se realmente necessitamos deles. Assim, muitas coisas que são compradas acabam no fundo de gavetas ou ocupando espaços em armários. Olha aqui essa imagem, né, de coisas que ficaram inutilizadas e precisam ser recicladas, ser trabalhado ali o processo da reutilização, certo? Nós vamos lá na nossa ficha número 109, desculpa, ficha 109. Vamos pensar na resolução desses exercícios juntos. Os trechos das matérias de jornais a seguir retratam problemas ligados. Deixa eu só aumentar o zoom para vocês verem, pessoal. Retratam problemas ligados à transformação da paisagem natural pelas atividades humanas. Note que algumas palavras foram suprimidas e estão colocadas no quadro. Sua missão é completar as matérias de jornais com as palavras corretas. Então, na letra A, nós vamos encaixar aqui as palavras chuvas, as palavras máquinas, as palavras sistema produtivo e a palavra erosão e concentração. Eventos extremos como as excessivas ocorridas em outubro de 2017 também explicam parte do crescimento no estado. Quais são as palavras, pessoal, que melhor se encaixam aí nesta questão? Eventos extremos como as chuvas excessivas. Então, aqui vamos escrever a palavra chuvas excessivas ocorridas em outubro de 2017 também explicam parte do crescimento da
erosão no estado. Então, aqui, erosão. Apesar do volume de água ser o mesmo de anos anteriores, a concentração, aqui, concentração das chuvas tem aumentado, o que contribui para intensificar a erosão. Entre as causas da degradação física do solo está o aumento do tamanho das e o tráfego intenso no campo, promovendo a compactação e trazendo outras consequências. Então, é o aumento do tamanho das máquinas. Lembra que a máquina é pesada e vai o quê? Destruindo o solo. Então, aqui o tamanho das máquinas. O tamanho das máquinas agrícolas, cada vez maiores, também tem interferido no sistema produtivo, né? Foi o último que sobrou, então, sistema produtivo, com impacto negativo às práticas conservacionistas. Se você, por um acaso, se perdeu durante o exercício, você pode dar um pause e voltar um pouquinho o vídeo para você refazer junto comigo novamente. Combinado? Então, vamos para a letra B. Agora, nós vamos completar com as palavras planejamento, florestal, desmatamento, desordenados, lençóis freáticos e humana, certo? Então, vamos lá. Sem a cobertura, a água não consegue penetrar corretamente nos causando diminuição na quantidade de água. Então, sem a cobertura da onde? Florestal. Sem a cobertura florestal, a água não consegue penetrar corretamente nos lençóis freáticos. Aqui é lençóis freáticos. Lembra que lençol freático é aquela parte que fica lá embaixo do solo, onde a gente tem difícil acesso para o ser humano e lá corre água. Então, sem a cobertura florestal, a água não consegue ter acesso adequado e correto aos lençóis freáticos, causando a diminuição na quantidade de água. A atividade de quem? O homem, então a atividade humana, sem conhecimento dos recursos naturais, solo, água e biodiversidade. A falta de, vamos ver a continuação, peraí. A falta de diferentes escalas, o uso de sistemas não adequados de manejo ou incorreto, a exploração do solo acima de sua capacidade. Então, vamos voltar lá? A atividade humana, sem conhecimento dos recursos naturais, são solo, água e biodiversidade, a falta de planejamento em diferentes escalas, o uso de sistemas não adequados de manejo, o desmatamento incorreto, então aqui ó, desmatamento incorreto, a exploração do solo acima de sua capacidade, superpastoreio, que são os pastos, né, para a criação da pecuária, a agricultura extensiva, além do crescimento urbano e industrial desordenados, ou seja, sem planejamento adequado, dão origem a uma sequência de ações que influem sobre as propriedades e a natureza do solo. Então, de acordo com isso, número 2, de maneira geral, podemos afirmar que todos os textos tratam de um mesmo problema ambiental. Qual o problema ambiental tratado nos textos? Qual que é? Todos ali estão falando da ação da chuva, então é o problema no solo. Então, número 2, estamos falando sobre a perda de solo, problemas com o solo. A perda de solos, ok? E número 3.
O que pode acontecer com o solo quando ocorre esse problema? Ele vai para os rios e aí acontece o processo do assoreamento, tem a questão da erosão. Então vamos lá. A área da agricultura também se afeta, né? Vamos falar da agricultura. Agricultura acaba por ocupar novos espaços. Ocorrendo o desmatamento em áreas nativas. Então, só retomando essa questão aqui, pessoal, o que pode acontecer com o solo quando ocorre esse problema? A agricultura acaba sendo afetada e com isso precisa se explorar cada vez mais outros lugares para a produção agrícola ou para a criação da pecuária e aí vai desmatando cada vez mais outros lugares, ok? Então, nós vamos ficando por aqui, nos vemos em breve para mais uma aula de geografia. Muito obrigada, se cuidem, tchau!